Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos abrem, em Tiago, capítulo 5, nós depois faremos uma oração pela vida do Rafael. Ele é sobrinho da Tayana. Ele foi diagnosticado com transtorno. E eu quero também justificar a ausência do Johnny família. Ele atendeu a um pedido para ministrar a palavra de Deus na igreja de Valinhos. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 20, na nossa série de exposições. E o tema dessa noite é Jesus em breve voltará. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez, alegres porque esse domingo o Senhor preparou para que nós pudéssemos não só nos reunirmos para prestar culto de adoração, mas também pelo privilégio de participarmos da comunhão, da mesa do Senhor, do sacramento, sabendo que há uma aliança estabelecida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse momento pedimos que o Senhor nos dê graça para compreender a Tua palavra e para viver segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando eu era criança, eu tinha algumas crises respiratórias e eu acho que eu já contei essa história aqui para os irmãos. Eu sofria de bronquite e eu me recordo que em algumas vezes em que eu tive a crise, de madrugada minha mãe me acalmava dizendo assim: filho, tenha paciência, o seu pai está chegando. Meu pai trabalhava à noite e nós não tínhamos recursos, não tinha carro, ninguém para me levar no hospital, não tinha aparelho de inalação em casa, então tinha que ir para o hospital, para o pronto-socorro, para fazer inalação. E no meio daquela crise, daquela preocupação, daquele desespero, o que me confortava era saber que o meu pai estava chegando. Eu sei que você pode estar sorrindo nessa noite. Às vezes você pode estar aqui demonstrando alegria, cumprimentando os irmãos, muito bem, mas talvez você esteja passando por uma situação um tanto quanto difícil. Talvez o seu sorriso não demonstre o que está no seu coração. Talvez você esteja aqui dizendo assim consigo mesmo: ó Deus, eu estou sorrindo, eu vim para o culto, mas o Senhor sabe do tamanho dos meus problemas, das dificuldades que eu tenho e a tristeza que eu carrego no meu coração. E eu gostaria de dizer a você
fique calmo. O Senhor está voltando. Tenha paciência. Espere mais um pouco. Acalme seu coração. Aguenta firme. O Senhor Jesus está voltando. Tiago, ao escrever a sua carta, ele fala sobre maturidade. Ele conversa com a igreja sobre os aspectos da maturidade cristã. Ele sabia das dificuldades daqueles irmãos. Ele sabia dos problemas que eram evidentes naquela igreja, e nós tratamos aqui, numa série de 10 mensagens, os problemas versículo por versículo. E os irmãos viram que os problemas passaram desde crises pessoais a relacionais. Problemas de preconceito, problemas financeiros, problemas de planejamento de vida, crises na família, pessoas que estavam confusas, e Tiago orienta aqueles irmãos sobre todos esses assuntos. E agora, ao chegar no finalzinho da sua carta, ele fala algo muito especial para aquela igreja. Dentro dessa temática sobre a vinda de Jesus, e ele quer acalmar os irmãos, dizendo: irmãos, tenham calma, tenham paciência, porque Jesus em breve voltará. Ele vai falar sobre esse assunto, focando especificamente 2 temas. Primeiro, o poder da paciência. Ele vai fazer isso do versículo 7 ao versículo 12. E depois ele vai falar sobre o poder da oração, do versículo 13 até o último versículo, que é o versículo 20. E se nós olharmos para esse texto com carinho, com cuidado, prestando bastante atenção nas palavras inspiradas por Deus, através do seu instrumento, que foi Tiago, ao escrevê-la, nós vamos perceber que, dentro desses temas, existem assuntos que falam diretamente com cada um de nós. O primeiro tema, por exemplo, o poder da paciência, ele vai fazer de uma forma que a gente compreenda o que ele quer dizer, e ele vai usar aqui 3 exemplos. Ele vai usar o exemplo do agricultor, o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. E quando ele fala sobre a oração, ele nos dá pelo menos 4 razões para nós termos uma vida de oração. Ele diz que nós temos que orar pelos aflitos, nós temos que orar pelos enfermos, nós temos que orar pela nação, e ele termina dizendo: vocês devem orar pelos desviados. Vamos ver, irmãos, vamos compreender o que é que ele está nos dizendo aqui? Primeiro, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na leitura do texto, do versículo 7 ao versículo 12, quando ele vai falar sobre o poder da paciência. Em vários momentos ele fala sobre a vinda de Jesus, e ele fala sobre esperar a vinda de Jesus. E ele usa a palavra paciência. Sede pacientes, meus irmãos, tenham paciência. Só que essa palavra aqui, paciência, no termo original, nos dá 2 sentidos diferentes. Primeiro, paciência aqui tem a ver com longanimidade. E isso diz respeito ao relacionamento com os outros. Não é fácil ser paciente com as pessoas. Não é fácil ser paciente com a nossa família. Às vezes não é fácil ser paciente com a gente mesmo. Tem gente que diz assim: perdi a paciência comigo. Ou você nunca olhou no espelho e diz para você mesmo: como pode? Como você fez uma coisa dessa? Olha, você me faz perder a paciência. Nós perdemos a paciência com os nossos filhos, perdemos a paciência com o nosso patrão, perdemos a paciência na fila do supermercado. A longanimidade é essa ideia que você pode usar. Você está numa fila de supermercado, está com pressa, tem que pagar ali a sua compra, você está com um carrinho cheio de produtos, aquela fila enorme, e de repente você observa que a moça ou o rapaz do caixa começa a conversar com o cliente que já passou os produtos, já pagou, mas ele não sai do caixa. E eles ficam conversando assuntos, e você começa a ficar impaciente. E você começa: não é possível, essa fila não anda, essa pessoa está me atrapalhando. Mas a paciência aqui também tem a ver com perseverar. E a ideia de perseverar é permanecer no mesmo lugar, mesmo tendo desejo de ir embora. O que isso significa? Você já foi no dentista? Você tem o horário marcado para a consulta, para o atendimento, e você está lá na sala do dentista aguardando o seu horário. E você vai fazer uma obturação. E você escuta aquele barulhinho,
e a pessoa, e você, meu Deus, eu quero ir embora daqui. Mas você não pode ir embora, porque você tem que fazer a obturação. E você tem que ter paciência, mesmo não querendo estar ali, você tem que perseverar, porque é necessário que você passe por aquele processo. É isso que Tiago está dizendo. Vocês vão ter problema entre vocês. Haverá um momento em que você vai dizer assim, ai, que vontade de sair dessa igreja, porque eu não aguento mais esses irmãos. Tenha paciência, tenha longanimidade. Haverá momentos em que você vai enfrentar lutas tão grandes e difíceis, que você vai dizer assim, eu não aguento mais ficar aqui. Todo domingo eu venho no culto, mas a luta é muito grande. Tenha paciência e seja perseverante. É isso que Tiago está dizendo. E ele vai usar um exemplo para facilitar o entendimento. E ele diz assim, pensem no agricultor. Veja, verso 7 ao verso 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã em Serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Perceberam? Sede, pois, irmãos, paciente. Um agricultor só consegue exercer o cuidado sobre o plantio se ele for um homem paciente. Um agricultor não pode ser uma pessoa impaciente. A planta, ela não cresce da noite para o dia. Depende de todo um processo que foi elaborado e que foi efetuado. Depende da chuva. Aqui ele cita a chuva temporã, que são as primeiras chuvas, aquela chuva que prepara o solo, que amolece a terra. Mas não só a chuva temporã, a serôdia, que são as chuvas posteriores. A chuva temporã, que eram as primeiras chuvas, tinha a sua importância, era a chuva do mês de outubro. A serôdia é a chuva de fevereiro e março, era a chuva importante para amadurecer o fruto, para depois vir a colheita. E o agricultor precisa de paciência, ele sabe que o excesso de chuva pode apodrecer a planta. Ele sabe que há uma importância, que há um equilíbrio, o excesso de calor, de sol pode queimar a planta, a geada pode matar a planta. Então, o agricultor é um excelente exemplo que ele encontra para dizer, sejam pacientes. Pensem no agricultor, vejam como ele trabalha. Por que ele usa o agricultor? O que significa, meus irmãos? Porque o que motiva o agricultor ao plantar, ao preparar o solo, ao arar a terra, é que ele vai ter uma colheita e ele vai ter fruto do seu trabalho. O que motiva o agricultor é a colheita. Veja o que ele diz, aguardando o precioso fruto da terra. O agricultor experiente, ele sabe disso. Ele sabe que é necessário a paciência. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da região da Galácia, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, falando sobre o trabalho dos irmãos e a dedicação no reino, ele diz assim, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não desfalecermos. Se nós não desanimarmos, nós vamos colher no tempo certo. Nós, cristãos, somos agricultores espirituais, nós plantamos no reino. Nós cuidamos e nós preparamos a terra, e tudo isso depende de muito esforço e de muita dedicação. Por isso ele diz assim, fortalecei o vosso coração. O agricultor não fica de braços cruzados. O agricultor, ele precisa ter um preparo emocional, ele precisa trabalhar o tempo todo. Essa semana eu recebi uma ligação de um pastor, dizendo para mim o seguinte, a minha família possui terras, e o meu pai não tem condições, saúde física, para continuar cuidando das terras, e nós mexemos com agricultura, e o meu irmão mais velho sempre cuidou, sempre ajudou meu pai, só que agora ele está sobrecarregado, e ele ligou para mim, o pastor falando, ligou para mim dizendo assim, meu irmão, deixa o pastorado e vem me ajudar a cuidar das terras, porque é muito trabalho para mim. E ele então ligou e falou assim, pastor, eu gostaria de um conselho do senhor. Eu deixo a igreja e vou trabalhar na agricultura? E
E eu preparando uma mensagem que diz assim, sede pacientes como um agricultor. Exige muito trabalho. Eu falei para ele assim, mas por que você não cuida da terra e vai nos finais de semana, vai na igreja e continua pregando? Ele disse assim, porque não dá. Haverá semanas em que eu ficarei fora, porque precisa comprar os produtos, tem que aplicar sobre a plantação, os técnicos vão lá e tem o período da safra, enfim, é muito trabalho. O agricultor trabalha muito e ele tem que ser paciente. E vejam, Lucas capítulo 12, versículo 43, diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Trabalhando. Como é que nós demonstramos a nossa salvação? Trabalhando. Daí vem a expressão, desenvolvendo a vossa salvação, como foi usada pela irmã Carol. Não é que você precisa fazer algo para que a redenção de Cristo tenha real efeito em sua vida, não é isso. É que à medida em que você trabalha, você não percebe o tempo passar. Gente ociosa é gente que reclama, é gente que começa a olhar as dificuldades, os problemas, e está sempre se lamentando. Quem já ficou desempregado sabe o que isso significa. A pessoa fica irritada, a pessoa fica ansiosa dentro de casa e ela começa a mexer de um lado, a mexer do outro e manda currículo e sai todo dia e entra na internet e vê se tem alguma entrevista. A pessoa fica desesperada porque ela fica impaciente. Quando você trabalha, você não percebe o tempo passar. Passa a semana inteirinha, passa rápido. Então, quanto mais você trabalha, menos você sente, entre aspas, a demora da vinda de Cristo. Crentes ociosos são tendenciosos a reclamar, a lamentar, porque não estão trabalhando. E aí começa a impaciência nos relacionamentos, falta longanimidade. Por isso ele diz assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Ele tem em mente o agricultor. O agricultor é um fazendeiro. Ele mora numa região rural. Ele não pode ter inimizades com os seus vizinhos, ele não pode viver em pé de guerra, porque ele vai sempre precisar de ajuda. Nós também precisamos conviver, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos ajudar a admoestar. Nós não podemos levantar a foice um contra o outro. A foice não é para agredir o nosso irmão. Os instrumentos que Deus nos deu é para a lavoura, é para o plantio, não é para atacar as pessoas. O segundo exemplo são dos profetas. Ele vai iluminando a nossa mente. Olha o que ele diz no verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. De repente alguém poderia dizer assim, mas Tiago, os agricultores não sofrem. Eles podem às vezes se dedicar no que diz respeito à paciência, mas eles não são perseguidos como nós somos. Aí Tiago cita um outro exemplo. Lembrem-se dos profetas que foram antes de vocês. Esses profetas, eles sofreram aflições e eles tiveram que ter paciência na aflição. Esses profetas não sofreram porque desobedeceram a Deus. Antes, o exemplo aqui citado são daqueles que falaram em nome de Deus. Então, quem é fiel para falar sobre a palavra de Deus é perseguido e sofre aflições. Você nunca se encontrou nessa situação? De você pensar assim, puxa, eu sou tão fiel a Deus, mas olha, tem gente que brinca com as coisas de Deus e parece que não acontece nada. Eu sou tão fiel, procuro fazer as coisas de forma correta e a gente sabe que a vida cristã é uma vida de desafios. A gente sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então ele diz assim, olhem para os profetas, todo o sofrimento que eles tiveram em decorrência da sua fidelidade, estejam encorajados ao ter o exemplo desses profetas. Eu olho para os profetas do Antigo Testamento e eu sou encorajado. Com o agricultor, eu sou encorajado a trabalhar. E com os profetas, eu sou encorajado a testemunhar. Se você passa pela aflição, sendo alguém paciente e fazendo a vontade de Deus, você glorifica a Deus e testemunha o amor de Cristo. Pessoas descrentes olharão para o seu testemunho e vão perceber que a sua fidelidade glorifica a Deus. E poderão crer no Evangelho através da instrumentalidade de todo esse sofrimento que você tem enfrentado.
Assim, o contrário também. Se você for infiel a Deus nas dificuldades, as pessoas se escandalizarão, olharão para você e dirão assim, mas é crente, vai na igreja. Ué, enfrentou uma dificuldade, então o Deus dele não serve para nada. No momento da dificuldade, ele desistiu. E ele diz, sigam o exemplo dos profetas. E se alguém questionasse Tiago, nem os agricultores e nem os profetas servem como um exemplo claro, ele então pega um personagem específico. Tiago, como quem perde a paciência, diz assim, vamos fazer o seguinte, olhem para Jó. O exemplo de Jó, verso 11 ao verso 12. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, acima de tudo isso, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. É possível perseverar em meio à tribulação, porque é durante a tribulação que Deus vai te dar a vitória, que você, ao enfrentar as batalhas, receberá as vitórias. Ninguém sobe o alto de um monte, no pico de um monte, sem antes passar pelo vale. Então, o exemplo de Jó para nós é muito interessante, porque Jó se submeteu a um sofrimento muito grande. Os seus amigos diziam que eram os seus pecados. Jó, você deve ter pecado contra Deus, não é possível. Não é possível que você tenha perdido sua família, seus bens, sua saúde. Quantas igrejas do movimento neopentecostal, da teologia do triunfo, não dizem isso? Você tem uma doença? Então é um pecado. Confesse seu pecado e determine a sua cura. Você está sem dinheiro? É porque você não tem fé. É porque você não está servindo a Deus da forma correta. Tome posse da sua vida financeira, da sua vitória financeira. Faça aquela campanha, né? Pega o carnê, não é o carnê do ar-condicionado, né? Pega o carnê da bênção, o copo com água, a rosa, o sabonete. Não tem aqueles apetrechos todo que a pessoa, é os penduricalhos da fé. E as pessoas com aquela alma católica, supersticiosa. Como certa feita eu vi uma rosa dentro da água, a rosa murchou, e eu falei assim, essa rosa aqui vai secar, porque todo o pecado está nela. Fala, mas qualquer rosa, se você cortou, colocou na água, é uma questão de tempo. As mulheres, quando ganham flores, sabem disso, né? Você tem que cuidar da flor, mas a flor vai murchar, esse é o ciclo, faz parte. As pessoas se apegam, é chave, é aliança, é saquetel, e coloca não sei o que na carteira, e põe no bolso, e pendura no retrovisor do carro. Só falta colocar o rosário lá. As pessoas ficam muito apegadas a isso, mas Jó não havia cometido nenhum deslize, ele era um homem fiel e temente a Deus. E mesmo assim, Jó estava sendo provado. Jó não desejou o sofrimento, mas Jó também entendeu a ação de Deus. Deus pode usar o meio do sofrimento para trabalhar no nosso caráter. Aliás, é isso que ele faz, é forjar Cristo em nós através do sofrimento. Quanto mais tranquilo nós estamos, a tendência nossa é relaxar com a vida espiritual. Quando a gente passa por um momento difícil, geralmente ora mais, recorre mais a Deus, clama mais ao Senhor, busca, mas quando as coisas estão bem, quando tudo está dando certo, a gente não liga. Parece que Deus não precisa do meu clamor, não requer, né? Não precisa, não requer a minha oração. Não, então é pensando só em mim. Precisamos compreender que o sofrimento é um meio que Deus usa também para trabalhar em nosso caráter. Eu me lembro que certa feita uma irmã estava orando e pedindo a Deus para que Deus permitisse que ela sentisse a dor da cruz. Era a oração. Senhor, eu quero sentir a dor que Jesus sentiu naquela cruz. A oração dela talvez fosse sincera, mas ela não se deu conta do que ela estava pedindo. Foi uma oração imatura. Você já imaginou alguém sentindo a dor da cruz?
Deus não é masoquista, Ele não tem prazer em nos torturar, mas Ele usa o sofrimento e a dor para moldar o caráter do seu Filho em nós. E Jó é um grande exemplo, porque Jó, não tendo sofrido, não tendo pecado e tendo sido fiel a Deus, ele sofreu. Então ele prefigura o próprio Filho de Deus. Jesus não cometeu nenhum pecado. O sofrimento de Jesus é em decorrência dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, ele não se fez pecador. Mas os nossos pecados foram punidos em Cristo. Ele foi o nosso representante. Então, esse exemplo aqui é que nós devemos permanecer fiéis a Deus. Agora, quando você enfrentar dificuldades e provações, não fique fazendo promessa. Por isso Tiago diz assim, olha, não fiquem jurando, não façam juramento pelo céu, nem pela terra, não façam qualquer outro juramento, sejam objetivos. Sabe o que isso significa? Que você, quando passar por uma dificuldade, não fique prometendo a Deus que você vai fazer o que você não fazia antes. Por exemplo, você nunca deu dízimo, não contribui, aí fica desempregado e você vai naquelas igrejas e você diz assim, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu prometo que eu vou ser dizimista. Tiago está dizendo, não faça isso. Porque se você não fazia antes, não faça juramentos. A sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A pessoa não tem envolvimento com a igreja, vai no culto uma vez na vida e de repente descobre um diagnóstico, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou quarta, eu vou domingo de manhã, eu vou domingo à noite, eu vou no grupo de comunhão, eu vou no estudo, eu vou fazer... Não, Tiago diz, não façam juramentos, porque no sofrimento isso não vale. O sofrimento é um momento de reflexão. Jó não ficou prometendo nada a Deus. Jó não ficou. O que nós precisamos é aprender antes do sofrimento. No sofrimento, sim, Senhor. Não, Senhor. Você aprendeu? Sim. Está gostando da dor? Não. Sim, sim, não, não. Porque quando nós usamos muitas palavras e juramento, isso não inspira confiança. Se alguém chegar para mim e dizer assim, ó, conta comigo. E ficar, eu juro para você que eu vou, tá? Ó, eu falei, hein? Pode ter certeza. Eu já fico com o pé atrás. Porque quem vai realmente fazer alguma coisa, ele diz assim, ó, estou dentro. Pronto, é o suficiente. Porque já tem o caráter, e o caráter se revela em poucas palavras. Eu tenho medo de gente que usa muita palavra, muito recurso de oratória, muito discurso. Tiago diz, seja sim, sim, não, não. Por quê, irmãos? Porque assim como o agricultor trabalha, o profeta testemunha, Jó nos ensina a respeito da paciência. Agora, não é só o poder da paciência. Tiago fala também sobre o poder da oração. Vejam, verso 13 ao verso 20. A oração é um privilégio sublime e sagrado. Não usufruir desse privilégio é uma omissão na vida espiritual. Deus nos deu esse privilégio. O Senhor abriu o caminho, Ele deu o acesso através de Cristo até Ele. Cristo é o único e verdadeiro caminho. Então, nós podemos nos achegarmos ao trono da graça através de Jesus e a gente não faz isso. Você tem um celular, você acessa o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, o tempo todo, porque você tem acesso. Você vai num lugar, quando você não tem um plano de internet, e você já olha para ver se tem Wi-Fi. Qual a senha? Porque você quer o acesso à internet. Quando você usufrui de um benefício, você não quer abrir mão dele. Você quer poder falar o que você pensa, o que você deseja, você quer curtir uma foto, você tem acesso. Agora, vejam, o Senhor nos deu o acesso a Ele e a gente troca a oração pelo celular. Nós consideramos o Facebook mais importante do que o próprio Deus. Nós dedicamos muito mais tempo assistindo coisas que não edificam do que orando.
Você abre TikTok para ficar vendo coisas para dar risada. E às vezes coisas imorais e coisas que fazem mal à vida espiritual. E aí quando vai orar, tem preguiça. Você já imaginou a nossa natureza? O Senhor Deus, nós estamos falando de um político, de um artista, de um esportista. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Ele disse, vocês podem falar comigo. Tenta falar com uma autoridade. Tente falar com o prefeito da cidade. Você vai lá na prefeitura, vai tentar marcar um dia, vai haver várias barreiras para que você chegue até ele. Tente falar com um deputado, com um senador. Você não tem acesso. E Deus, o seu Criador, Ele disse, pode falar comigo, eu dou um acesso através do meu Filho. E o que a gente faz? Não, obrigado. É muito cansativo falar com o Senhor. Porque nós não compreendemos o poder da oração. Os filhos que não falam com os pais têm relacionamentos fragilizados. As famílias se fragmentam, elas se desmantelam, na linguagem da minha família, né? Desmantelou, quebrou, arrebentou, porque as pessoas não se comunicam, porque as pessoas não conversam. O filho tem que falar com o pai. Nós precisamos conversar com o nosso cônjuge, nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos ter acesso às pessoas. Por quê? Porque o diálogo é fundamental para a compreensão, para o crescimento, para a maturidade. Agora, Deus nos dá o privilégio de falarmos com Ele. E o que nós fazemos? Nós temos preguiça. Nós não acreditamos que a oração é poderosa. Quando não, nós oramos de uma forma indolente, preguiçosa. Sabe aquela oração que já é pré-fabricada na sua mente, com as palavras sem reflexão? Nós não temos, por exemplo, nós sentimos sono para orar. E a gente não sente sono para assistir um filme. Nós não sentimos sono para ouvir uma música. Nós conversamos com os amigos horas e horas, mas quando é para falar com Deus, nós fugimos. E a gente tem preguiça. A gente pega o celular e abre todos os aplicativos, mas na nossa manhã a gente não tem tempo para dobrar os joelhos ou orar sentado. Então isso é muito sério, e Tiago está dizendo, a oração tem poder. E ele apresenta 4 situações. Primeiro, orem pelos aflitos. Vejam o que ele diz no verso 13. Está alguém entre vós aflito? Como você está essa noite? Está aflito? Está preocupado com alguma coisa? Está angustiado? Tem algo pesando o seu coração? Tiago está dizendo, ore. Talvez você já falou com alguém, talvez você já desabafou nas redes sociais, talvez você já tenha reclamado, mas você ainda não orou a Deus. Ele diz assim, está alguém entre vós aflito? Ore. E se alguém estiver contente, cante louvores. Coisa boa. Eu olho para a comunidade e eu vejo irmãos aflitos orando e vejo outros contentes cantando. Então, se você estiver feliz, há esse equilíbrio. Deus, Ele sabe que é necessário esses momentos na nossa vida. Não é linear, a vida não é a mesma o tempo todo. A vida tem altos e baixos. A vida é assim mesmo. Ela não é com aquela água parada, mas é uma correnteza. Há momentos em que a gente vai encontrar dificuldade. Então, a ideia do aflito aqui é aquele que padece em circunstâncias difíceis. É uma pessoa que está sofrendo, mas não sofrendo em consequências dos seus erros. É uma pessoa que está sofrendo por amor ao Evangelho. Que fique bem claro isso. Porque quando a gente vai e comete pecados, quando a gente vai desobedecendo a Deus de maneira desenfreada, e aí vem as consequências dos nossos pecados, e a gente diz assim, Senhor, eu estou tão aflito, Senhor não olha para mim. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo assim, se você decidiu no seu coração servir a Deus e ser fiel, e mesmo assim está sofrendo, ore, tenha paciência.
Se você está feliz, agradeça. Não só oração pelos aflitos, mas oração pelos enfermos. Verso 14 ao 16. Talvez uma das passagens bíblicas mais conflituosas no meio evangélico. Para muitos aqui é uma incógnita. O que isso significa? Eu tenho que ter o meu vidrinho de óleo. Se tem que ser um vidrinho de óleo, que tipo de óleo que é? O óleo de soja, é o azeite? Ou essa unção aqui era uma pasta, era uma pomada? Ou é só um ponto de contato? Ou é um rito? Já vi tanta coisa. Já oraram por mim com a mão na cabeça, já oraram com óleo de Israel, já oraram até com óleo de pastel. Um pastor, os irmãos sabem quem é. Falou assim, não tem óleo, pega lá do pastel que fritou, mas eu vou usar o óleo aqui. E eu saí com a testa cheirando pastel de queijo. Mas o que é que Tiago está dizendo? Vejamos, está alguém entre vós doente? Tem alguém na igreja que está doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é importante, irmãos, é nós lermos a epígrafe, lermos a carta, lermos o trecho, para que a gente não faça um pretexto. O texto dentro de um contexto. E vamos observar então o que é que Tiago está nos apresentando. Será que é uma fórmula genérica sobre oração de cura? Tem gente que acha que é uma fórmula genérica. Olha, tem que ter o vidrinho, carrega ele no bolso, e toda vez que alguém estiver doente, passa o óleo, porque a Bíblia diz isso. Será que é exatamente isso? Vejam que essa pessoa que está enferma, há características específicas que ele descreve aqui. Ele não fala simplesmente sobre a doença da pessoa, mas ele fala sobre pecados envolvendo essa pessoa. Então não é uma pessoa que está doente, sendo essa pessoa fiel a Deus e obediente à palavra de Deus. Há complicações no comportamento dessa pessoa. A prova clara disso, chama os irmãos lá qualquer um? Não, chama quem disciplina. Quem é que disciplina na igreja? Os presbíteros. Chama um? Não, chama o conselho. Chame os presbíteros da igreja, é o que ele diz, e orem sobre ele. Aqui a ideia do conselho encarregado da disciplina, o que acontece é que essa pessoa está enferma em decorrência da prática pecaminosa. E aqui eu quero trazer um alerta para todos nós. O apóstolo Paulo, e hoje é culto de ceia, nós vamos ler essa referência bíblica. Na sua carta à igreja de Corinto, ele diz assim, 1 Coríntios 11:30, quando ele diz que as pessoas decidem tomar a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? É a igreja, mas há também aqui no contexto do pão e o vinho, meu corpo. Agora, percebam, se você participa do corpo, dessa aliança com o Senhor, mas você está no pecado, então você está praticando, está na vida de pecado, e você sabe disso. Mesmo assim, você diz, eu vou tomar a ceia. Eu estou pecando, mas eu vou tomar a ceia. Olha o que Paulo diz, eis a razão porque há entre vocês, no meio da igreja, muitos fracos, doentes e que dormem. Essa palavra dormir significa literalmente foi a óbito. Paulo está dizendo, Deus, eu sei que você vai se assustar com isso, você vai falar, pastor está doido. Deus vai matar pessoas porque elas insistem em não discernir o corpo do Senhor. Eu não estou dizendo de pessoas que vivem no pecado e ignoram a igreja, de pessoas que vivem no pecado e desafiam a vida comunitária. Eu estou em adultério, mas eu vou tomar ceia e não estou nem aí. Eu vivo na prostituição, mas eu vou tomar ceia. Mas você não vai se arrepender? Não, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar me prostituindo e eu vou tomar do sangue do corpo de nosso Senhor. E aí Paulo diz assim, essa pessoa, num processo espiritual, ela vai gradativamente morrer.
ela não vai mais sentir temor de Deus. Ela vai continuar pecando e tomando a ceia como não está nem aí. Até que, fisicamente, ela começa a adoecer e ela morre. Morre espiritualmente e morre fisicamente. Esse irmão era alguém que evidenciava isso, que pode ser uma doença em decorrência de uma prática pecaminosa. Há pessoas que adquirem doenças sexualmente transmissíveis. Decidiu ter uma vida promíscua e adquiriu uma doença que é consequência de uma prática pecaminosa. O uso de entorpecentes, sabe que o vício é uma prática pecaminosa e insiste na prática e desenvolve uma doença, um transtorno. Ou outros problemas que nós podemos ter devido a pecados que cometemos. E é interessante que ele diz assim, olha, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vocês perceberam que a preocupação de Tiago não é com a cura física, mas é com o perdão? As pessoas vão para a igreja querendo cura das enfermidades, mas não querem ir para o céu. As igrejas que propõem cura, milagres, não falam sobre céu e inferno. As pessoas querem ter saúde, mas não querem o Deus que dá saúde, não querem o compromisso com o Evangelho. Por isso ele diz assim, se essa pessoa, ela se arrepender dos seus pecados, ela abandonar os seus pecados, se ela houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa palavra que pecados é traduzida muitas vezes por faltas. É aquela pessoa que alguém chega assim e diz assim, pastor, o senhor está sabendo do irmão lá? Ele está fazendo isso, isso e isso. Pastor, o senhor está sabendo lá da irmã? Será que o conselho sabe? Está vivendo desse jeito. Então a igreja começa a perceber, por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, sobre aquele irmão que tinha relações sexuais com a madrasta, ele diz assim, expulsem do meio de vocês, entrega ele para o diabo, é a palavra que Paulo usa, é assustadora, mas é verdade. Por que nós nos assustamos com isso? Porque nós nos conformamos com a falta de disciplina, mas diz que não, aí ele diz assim, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aí, a oração salvará o doente. Não. A oração da fé salvará o doente. Então há uma diferença. Claro que há. O que significa a oração da fé? Será que é a oração lá do show da fé? Será que é aquela oração que passa na televisão, no seu programa? Oração da fé. E coloca aquele fundo musical, e aí você põe a mão na sua cabeça e fica repetindo as palavras? Não. Sabe qual é a oração da fé? A oração da fé é de 1 João 5, 14 e 15, que diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, se orarmos segundo a sua vontade. Deus não tem nenhum compromisso com orações feitas fora da sua vontade. Senhor, eu quero uma Ferrari. Deus olha e diz, problema seu. Senhor, eu quero ganhar na loteria. Problema seu. Senhor, eu quero ser o homem mais rico, mais famoso. Problema seu. Deus não tem nenhum compromisso com isso. Agora, se eu orar, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Eu quero aprender a seguir a Sua vontade, obedecer a Sua palavra. Eu quero viver para o Senhor. Opa, e a oração da fé. Porque a oração da fé não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Aí é diferente. A oração triunfalista, Senhor, eu determino. E Deus olha para você e diz assim, quem você pensa que é para determinar alguma coisa? Senhor, eu quero tomar posse, como diz aquela música antiga, quero de volta o que é meu. Eu não quero, o que era meu era um inferno, eu não quero de volta o inferno. Restitui. Tantas coisas que nós fazemos e tentamos colocar Deus contra a parede, João diz assim, se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quando eu oro segundo a palavra de Deus, eu sei que Deus me ouve. Agora, quando eu oro do meu jeito, querendo as coisas segundo o meu coração, eu sei que Deus não está nem aí com isso. Deus não está preocupado com os meus desejos, com os meus hobbies, não é isso. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos
de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa é a oração da fé. A oração da fé é: Senhor, a tua palavra diz. Aí você está recorrendo à palavra de Deus. Senhor, diz nas Escrituras. Sabe como você aprende a orar? Não é ouvindo João Ribe Palharim, R.R. Soares, Edir Macedo. Não é assim que você aprende a orar. Você aprende a orar lendo as Escrituras. Porque tem gente que acha que a oração tem que ser igual dos pregadores de televisão. E eu já vi pastores imitando até os trejeitos, o dedo, o jeitinho de falar, imitando aqueles pregadores de televisão. Não é assim, irmãos. Nós aprendemos a orar segundo a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço da Bíblia, mais eu oro. Sabe por que muitas pessoas não conseguem orar mais do que 5 minutos? Porque não conhecem a Bíblia. Não sabe citar versículos bíblicos. Você está orando e pedindo perdão a Deus. E o Espírito Santo traz à sua mente: se andarmos na luz. Aí você está orando e diz assim: Senhor, eu tenho andado na luz. Como Ele na luz está, Senhor, eu creio que o Teu Evangelho é a luz, que é Cristo. E se tivermos comunhão uns com os outros, e você está orando, e você diz assim: Senhor, eu tenho procurado ter comunhão com os meus irmãos, eu perdoo quem me ofende, eu procuro essas pessoas e me retrato com elas, eu procuro não machucar as pessoas. O sangue de Jesus, o Teu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma oração diferente. Essa é a oração da fé. Essa é a oração que compreende a vontade de Deus. Não é aquela oração que fazer nada, o Senhor não vai mudar, o Senhor não vai abrir a porta, o Senhor não vai curar, como se Deus fosse subserviente à nossa vontade. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. É no sofrimento, na angústia, nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus orou assim no Getsêmani. Houve um momento em que o sofrimento da cruz pesou sobre ele. E ele disse assim: Senhor, se possível. Olha, ele pensou na possibilidade. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. A tentação dele, em Mateus 4, registra que Satanás vinha contra ele usando a própria palavra de Deus. E a resposta era sempre embasada na palavra. É na palavra que nós oramos, é com a palavra que nós vivemos, é segundo a palavra que nós direcionamos as nossas atitudes. Eu sei que as palestras são boas. De vez em quando eu ouço um pastor palestrante, mas assim, um pastor bom, né? Geralmente um pastor reformado. Gosto de ter uns pastores divertidos. Jeremias Pereira é um pastor muito divertido, eu gosto das pregações dele. Mas, irmãos, não é sobre isso. Aí tem gente que vai ouvir, e hoje eu vou entregar todo mundo, né? É aquele Tiago Brunet, Dave Leonardo. Sabe aonde você vai chegar seguindo esse caminho? Em lugar nenhum. Nenhum. Porque eles não ensinam o Evangelho. O que você precisa e eu preciso é as Escrituras. Ah, pastor, mas é tão gostoso ouvir uma palavra, é tão gostoso ouvir um palestrante. Mas não é essa a questão é orar com a fé, e a fé compreende o entendimento das Escrituras. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca, esperando as coisas mudarem na sua vida, e o tempo vai passar, e você não vai ver a mudança, porque a mudança só vem segundo a palavra de Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui a respeito da oração pelo enfermo? Primeiro, a desobediência constante pode levar a enfermidades. Tomemos muito cuidado com relação a isso. Segundo, o pecado praticado por uma pessoa afeta a igreja como um todo. Tem gente que diz assim: o pecado é meu, ninguém sabe que eu faço isso, ninguém sabe que eu vivo desse jeito, mas você adoece o corpo. Você já fez um exame de forma despretensiosa e de repente você descobriu que o seu pâncreas não funciona, e aí você está com diabetes. Ou você descobriu que tem um cálculo renal e começa a ter cólica. Ou você descobriu uma disfunção neurológica e você começa a ter crises. Por quê? Porque você achou que, de repente, lá no seu organismo, em todo o seu corpo, desde que você não soubesse de nada, está tudo bem. Não é assim. Há pessoas que morrem de causas desconhecidas, mas há uma causa.
Então, quando alguém insiste numa prática e pensa que não faz mal para a igreja, ele traz o juízo de Deus sobre o povo, sobre nós. A igreja sofre porque pessoas vivem no pecado, nós sofremos porque irmãos não dão testemunho, nós sofremos pela omissão, na oração, na participação, na contribuição. Tudo que você diz assim, não vou fazer, você traz o sofrimento para a comunidade. É igual uma família, é uma família. Eu tenho um papel dentro da minha família. Se eu deixar de cumprir com as minhas obrigações, a minha família vai sofrer naquela área em que eu fui omisso. Terceiro, o pecado é tratado, aí pode haver a cura física e, acima de tudo, espiritual. Os presbíteros oram, a pessoa se retrata, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, e a oração da fé, que é a segunda vontade de Deus. E aqui, eu sei que você deve estar preocupado com a unção. Essa palavra aqui, do óleo, é o mesmo, o aplicar a unção é a ideia de massagear. Alguém estava enfermo e precisava realmente de um cuidado físico. Então nós oramos, mas nós também cuidamos. Não é uma ordenança bíblica para você passar óleo na cabeça das pessoas, e pior, tem gente que passa óleo na casa, na maçaneta da porta e no carro. Eu já soube disso. Levar carro na igreja para ungir, passa óleo no capô do carro porque está consagrado a Deus. O que você tem que consagrar a Deus é seu coração, sua vida, não é suas coisas. Deus não está nem aí com o seu carro, com a sua casa, isso tudo vai ficar, você está morrendo. Alguém vai dizer assim, sabia que o pastor ia falar disso. O Douglas, Deus te abençoe, me deu um baita de um presente, que amanhã é meu aniversário. Ele falou assim, uma semana atrás, eu vou dar esse presente para um pastor que está há uma semana mais perto da sua morte. Né? Aí eu fiquei assim, quem que é esse pastor? Será que está em estado terminal? É porque eu falo isso, né? Toda vez que você comemora o aniversário, você está mais perto da sua morte. Deus não está preocupado com as suas conquistas financeiras. Ele quer a sua devoção. Agora nós temos que orar pela nação. Veja versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você conhece o contexto desse episódio. 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Elias desafia Acabe e Jezabel é a esposa do rei, conduz o povo à adoração a Baal, Israel se distancia da vontade de Deus. Elias desafia os sacerdotes no Monte Carmelo, oferece o sacrifício, Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, fecha as portas do céu, 3 anos e meio sem chuva, uma seca terrível. Deus cuida do profeta. Quando ele sobe no Monte Carmelo, ele ora a Deus, e aí ele diz assim, que ele vê uma pequena nuvem como o tamanho de uma mão de um homem, e ele diz assim, é um sinal de que vai chover. E Deus manda chuva, e é a resposta de oração, e Elias representa a voz de Deus para aquela nação. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Quem acompanhou a mídia sabe que várias pessoas invadiram lá o Supremo, né, o Palácio dos Três Poderes. Há uma turbulência social, as pessoas estão desgastadas, há muitos conflitos. A liderança política do país tem exercido de forma arbitrária, às vezes ditatorial, o judiciário. As redes sociais estão sendo vigiadas, muitas pessoas estão tendo o seu direito de expressão cerceado. Famílias estão rompendo o relacionamento, brigando por conta de política. Há rumores de crise econômica, no mundo todo, não é só no país que nós estamos. Há uma crise instaurada no mundo, e o que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Nós temos que clamar a Deus pela nossa nação. Nós temos que orar pelos nossos governantes, para que Deus converta-os, para que o Senhor haja com misericórdia. Irmãos, só Deus pode transformar o coração de um homem.
Eu sei que às vezes o seu sentimento é um sentimento de, se eu pudesse fazer justiça com as próprias mãos. Mas quem somos nós? Nós também somos falhos e pecadores. Se Deus não tivesse misericórdia e não nos alcançasse, às vezes nós não somos fiéis aos princípios básicos e a gente acha que é melhor do que os outros. Nós temos que orar pela nossa nação. Por fim, oração pelos desviados. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que Tiago vai usar aqui. O desviado. Desviado da fé, desviado da verdade, desviado da igreja, desviado de Cristo. Versículo 19 ao 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se alguém de entre vós se tem desviado da verdade. Essa palavra desviado aqui é perambular. Sabe o que é perambular? É ficar andando à toa. É gente que vai se afastando gradativamente. Você já participou de trilha? O guia diz assim, olha, preste atenção, siga a trilha, olhe para mim. O guia, ele vai na frente, você não pode ficar distraído. Senão você começa a perambular. Você acha bonito uma árvore, um fruto, um animalzinho, e daqui a pouco você está perdido. Aí você olha, cadê todo mundo? Muitas pessoas, no que diz respeito à palavra de Deus, ficam perambulando. A verdade está aqui, as escrituras estão aqui. Mas não, ele fica indo atrás de coisas que não têm nada a ver. E vai se afastando da verdade. Se afasta dos princípios da palavra de Deus, se afasta das Escrituras, deixa de conhecer e compreender as Escrituras e vai se afastando gradativamente, vai se afastando e de repente ele está desviado da verdade. Aí está com um quipá, coloca uma tola sacerdotal, diz que é judeu, muda o nome de Deus, toca chofar, começa a abraçar a Arca da Aliança. O camarada desviou da verdade. Cristo não é mais suficiente para ele tem que guardar o sábado agora, porque Cristo não é o sábado de Deus, não é o descanso do Senhor. Há muitas pessoas assim, cheios de rituais místicos, porque se desviaram da verdade, porque deram ouvidos a fábulas, a lendas, a histórias, ainda mais no tempo em que nós estamos com excesso de informação. Você clica num vídeo do YouTube, se você não tomar cuidado, ele começa a te direcionar para outro, e você começa a seguir algumas pessoas na internet, daqui a pouco você está com a cabeça completamente virada. E a família percebe, diz assim, o que está acontecendo com você? Você está meio judaizante? Você está estranho? Ou está meio liberal, não acredita em mais nada, Deus é só um princípio filosófico? Tem que tomar muito cuidado. Então, nós temos que orar por essas pessoas. No Antigo Testamento, essas pessoas eram aquelas que eram chamados de apóstatas. Se afastavam da verdade, se apostatavam da fé. Infelizmente, a igreja do Novo Testamento também encontra pessoas assim, ela passa vivencia esses problemas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 1, diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ao que é que nós temos que nos apegar? Às verdades ouvidas. Eu ouvi a verdade do Evangelho, eu me apego. E se eu fizer isso, eu vou levar Cristo àqueles que estão se afastando, perambulando. Por isso ele diz assim, aquele que fizer converter, é aquele que mudar o rumo de alguém. Olha a importância da igreja. O irmão chega para você e diz assim, fulano, toma cuidado com o que você está lendo. Eu não sei se você percebeu, mas você está muito diferente. Toma cuidado com quem você está andando, ou que você está ouvindo ou assistindo, porque você tem mudado, não é isso que nós conhecemos das Escrituras. E se essa pessoa se arrepender, porque, irmãos, aqui é até uma outra expressão usada pela Carol, não usemos da liberdade para dar ocasião à carne, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Há pessoas que querem viver na libertinagem e falam assim, eu sou salvo pela graça, eu entendi o Evangelho,
Eu compreendi as Escrituras, mas não tem efeito de mudança na vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa ser conscientizada. Se essa pessoa for despertada pelo Senhor, e ela então se arrepender do seu pecado, aí sim o termo aqui, salvará, que é a mesma ideia de ganhará. Esse termo grego foi usado lá no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim, iremos para tal cidade e ganharemos tanto. A vida no reino é uma vida de investimento. Você fica preocupado em ganhar dinheiro, mas não fica preocupado em ganhar o seu irmão. Olha que coisa. Quando nós admoestamos uns aos outros, dizendo assim, irmão, olha, eu tenho lido as Escrituras, e veja aqui, ó, perceba, eu entendi isso, o que você acha? Você compartilha o Evangelho, você ganha alguém. E essa pessoa começa a ser envolvida pela palavra de Deus. Se você fizer isso e essa pessoa disser assim, eu vou procurar viver segundo a vontade de Deus. Tiago disse, você cobriu uma multidão de pecados. Que coisa boa. Fazer discípulos. Você olhar para alguém, saber que aquela pessoa serve a Deus com todo o coração e você dizer assim, eu ensinei o Evangelho àquela pessoa, eu procurei pregar a palavra de Deus àquela pessoa. E eu concluo, irmãos, fazendo algumas perguntas. Nós chegamos ao final dessa carta. Nós concluímos a exposição na carta de Tiago. E a ênfase é sobre maturidade cristã. Então eu anotei 11 perguntas, eu gostaria que você refletisse sobre essas perguntas e respondesse para você mesmo. Primeira pergunta, você está amadurecendo com as provações da vida? Segunda, você brinca com as tentações ou resiste ao pecado? Terceira, você se sente alegre em obedecer a palavra de Deus? Quarta, você é capaz de controlar a sua língua? Quinta, você venceu todos os seus preconceitos? Sexta, você é um pacificador e ajuda as pessoas a se reconciliarem? Sétima, você se considera um amigo de Deus ou amigo do mundo? Oitava, você faz planos e sempre considera a vontade de Deus? Nona, você depende e recorre à oração quando está com problemas? Décima, você é generoso em suas contribuições ou egoísta e apegado ao seu dinheiro? 11ª, você procura ajudar os desviados e ora por eles ou fica fofocando a seu respeito? Pense nessas perguntas e compreenda que nós devemos crescer e amadurecer, não apenas envelhecer, mas nós devemos crescer e amadurecer. Amém?